Fala pessoal, hoje eu vou mostrar uma das partidas mais memoráveis da minha carreira, que eu tenho ótimas lembranças, mas antes de começar a mostrar essa partida tão especial para mim, eu tenho um recado para dar para você. Como você bem sabe, certo? Eu tô na vanguarda, além de enxadrista, eu estou na vanguarda da moda masculina, certo? E vocês já sabem que a minha camisa polo é marca tradicional aqui nos meus vídeos, mas ultimamente eu descobri o que é, na minha opinião, a roupa ideal para o jogador de xadrez, certo? Eu conheci as roupas da Insider e agora eu não consigo parar de usar, certo? Então, roupas que são muito confortáveis, enfim, dá para usar algumas, como eu estou usando agora, embaixo da minha tradicional camisa polo, não dá para ver direito, mas está aqui, certo? Fazendo com que eu não fique suado, nada disso. É uma maravilha, porque, para começar, você não precisa passar a roupa, o que para um jogador de xadrez é essencial, certo? Você pode usar embaixo da camisa polo, você não fica suado, certo? Quando você usa, o que para também quem joga torneios é uma maravilha. Seu adversário não vai perceber quando ele faz aquele lance que te deixa desconfortável, nada disso. Você usa, fica tranquilaço, certo? Então, eu recebi aqui da Insider alguns produtos deles, como esse modelo de camiseta que eu uso agora por debaixo da minha camisa polo. Também tem a Tech T-shirt deles, que é para você usar como uma camisa normal e super confortável, enfim, é o tipo de roupa ideal para o jogador de xadrez. E para comemorar, então, enfim, eles perceberam que eu gostava muito de usar as roupas da Insider, eles entraram em contato comigo. Você pode conhecer os produtos, eu vou deixar um link para a loja da Insider online na descrição do vídeo, vou deixar um comentário fixado lá também. E você tem 15% de desconto para todos os produtos da loja da Insider. O cupom é Rafael Leitão 15. Então vai lá e aproveite, porque vale muito a pena, certo? E agora, então, eu vou mostrar, depois da vinheta, a minha memorável vitória contra ele, Oscar Pano. Bom, essa partida foi jogada em Santiago, no Chile, em um torneio super tradicional que tinha ali no meio do... entre 2004 e 2006, tá certo? E eu joguei algumas vezes lá. Saudades de visitar e jogar a Copa Intel. E esse torneio essa partida foi jogada na edição de 2004. E na última rodada desse torneio, eu enfrentei a lenda do xadrez argentino, certo? Oscar Pano. Se você não conhece a história de Oscar Pano, você não conhece um dos maiores enxadristas da história da América do Sul. Jogador que foi campeão mundial juvenil e um dos melhores jogadores do mundo durante a década de 60, de 70. Um jogador muito forte e, enfim, lendário também por ser o treinador de vários jogadores da América do Sul, especialmente ali na Argentina, que é provavelmente na América do Sul o país onde nós podemos assim mais claramente falar que há uma escola de ensino de xadrez, digamos assim, uma metodologia, uma filosofia, digamos, e o Oscar Pano é o grande mentor de toda essa escola de xadrez argentino, e ele seria, para os argentinos, assim, fazendo uma comparação, como o Botvinnik foi para a escola soviética de xadrez. Então, um jogador histórico, um jogador, enfim, respeitadíssimo, e eu tive a honra de enfrentá-lo nesse torneio e joguei uma das melhores partidas da minha carreira. Claro, o Pano já era um jogador veterano em 2004, mas ainda assim um jogador muito forte, um grande mestre de extrema categoria. E eu joguei o meu peão-rei, certo? Em 2004 eu ainda bati um peão-rei. Aliás, algumas das melhores partidas da minha carreira foram jogando peão-rei, certo? Para quem conhece apenas o Raf Pig de hoje em dia, jogando sua inglesinha, certo? Eu tive o meu momento de jogador de ataque. Quem não foi meio inconsequente aí quando tinha seus 20 e poucos anos, não é verdade? E nós jogamos, então,
uma siciliana. Variante Najdorf, veja só. E nessa época eu jogava essa linha com bispo C4, que era o lance predileto de ninguém menos que ele, Robertinho Pescador, também conhecido como Bob Fischer, tá? Mas eu jogava de um jeito diferente. Bom, para começar, o Pano jogou um lance mais moderno, que é esse cavalo D7, que é um dos lances prediletos do Kasparov, tá? O pessoal joga mais B5, quer dizer, antigamente jogava mais B5 mesmo, era mais ou menos por aí que iam as partidas do Fischer. Cavalo de BD7 é um lance que o Kasparov popularizou, ele jogou em algumas partidas do match dele contra o Nigel Short, em 93. E, bom, a minha ideia era jogar essa linha, que eu devo dizer, extremamente meia-boca, que com bispo G5. Quando eu era criança, certo? Meu pai me dizia que não era para misturar os lances bispo C4 com bispo G5 na Najdorf. No que eu devo dizer, eu dou a minha razão para ele, certo? Mais uma vez, tenho que dar o braço a torcer e tenho que dar a razão, porque também não vejo grande coisa. Mas, enfim, tudo dá para jogar se você estiver bem preparado. Nessa época eu tinha feito umas preparações maníacas aí nessa linha, tinha estudado um monte de ideia, um monte de sacrifício e resolvi mandar. Ele joga cavalo C5, F4, até aqui, tudo mais ou menos na lógica. Dama F3, dama F7. Roque B5. E eu joguei F5. Eu não me lembro exatamente o que era a preparação e o que já era invenção. Mas eu devo dizer, nessa época aí, os computadores não eram tão potentes como eles são hoje em dia. Então essas preparações não são, né, as melhores do planeta, tá certo? Sempre tinha um furo ou outro. Mas... Então, revendo essa partida aí depois de quase 20 anos, eu percebo que essa posição não tem nada de especial para as brancas. Eu achava que eu tinha boas chances de ficar com vantagem na época, mas aqui não... Né, na primeira vez que eu analisei essa partida aqui, mas agora vendo com os computadores mais modernos, não vejo nada. As pretas têm várias opções aqui. Por exemplo, poderiam jogar simplesmente roque. E a minha ideia era algo como F toma E6, F toma E6 e jogar esse cavalo F5. Mas o computador ignora completamente aqui. Joga bispo B7 mesmo. Em algum momento eu vou ter que tomar esse bispeto. Em E7 ele retoma. E não tem nenhuma vantagem especial. As pretas estão bem tranquilas aqui, né? Mas isso dá um pouco de medo se você não conhece a linha. Deixar esse cavalo entrar em F5. E por esse motivo, o Pano jogou B4 direto. O Pano sempre foi um jogador muito... Isso faz parte aí da grandeza e da força enxadrística dele. Como todo grande jogador, não tem medo de fantasma. É um jogador assim, eu calculo, se tiver ok eu jogo, se não tiver ok eu não jogo, mas não fico imaginando coisa, entendeu? Com medinho, esse tipo de coisa. Enfim, eu me lembro da história do Spassky, que tem essa mentalidade também. E uma certa vez, um conhecido meu estava analisando uma posição com o Spassky e ele tentava dar uns golpes no Spassky e o Spassky olhou para ele uma hora e falou: meu filho, certo? Sabe quem tentou me atacar durante a minha carreira? Tá, foi Stein, Fischer, Bronstein, Korchnoi, tá certo? Não vai ser você agora, eu nunca tive medo deles. Não vai ser agora você que vai me colocar medo. Isso serve um pouco também para o que o Pano deve ter pensado. O Pano jogou com todo mundo, com Fischer, com Tal, enfim. Não vai dizer, não vai ser esse menino aqui metido a besta do Brasil que vai me colocar medinho com esse negócio. Mas, certo, já que eu falei em Bob Fischer, sempre foi um dos meus jogadores prediletos, eu consegui, claro que fazer uma comparação com o lance do Fischer é sempre um pouco desagradável para mim, certo? Essa comparação nunca vai ser muito, né? A pessoa vai querer ver a partida que eu tô falando e vai falar, não dá, né? Não dá para comparar. Mas existe a famosa partida Fischer-Geller, tá? Que o Fischer faz um sacrifício de peça jogando F toma E6 e que ele acaba perdendo essa partida, mas por um erro, um detalhe, é uma partida extraordinária, uma partida grandiosa, tá? E conhecidíssima. O Fischer, inclusive, coloca ela no livro 60 Melhores. E eu fiz, então, a minha versão do sacrifício do Fischer com SF toma E6. O Pano não precisava ter aceitado, essa é a verdade. Ele poderia ter jogado F toma E6 aqui, seria mais sensato da parte dele.
Depois de cavalo A4, a gente tem também uma posição normal aí, né? Uma posição... Eu tava feliz durante a partida, mas eu acho que não era para tanto. Ele, em vez disso, aceitou o meu sacrifício e jogou B toma C3. E aí, provavelmente, ele esperava aqui E toma F7 cheque, rei F8, né? Mais ou menos parecido como foi o sacrifício do Fischer, que ele toma em F7, agora um dama toma C3. E mesmo nessa posição eu tenho a minha compensação, mas não é muito claro, assim, né? O preto tá defendendo também. Aí eu fiz aqui um lance que pegou ele de surpresa, acredito, que foi cavalo F5 e não tomar em F7. E esse lance me dá agora um ataque mortal, eu diria praticamente decisivo. Porque ele não consegue fugir com o rei. Se ele joga roque, eu jogo E5 agora. E ele não consegue pegar a minha dama, né? Eu ganho material aqui, né? Porque eu tô ameaçando a torre. Então, se ele me toma aqui, eu simplesmente tomo em A7. Se precisar, eu tomo o bispo em E7 em algum momento. E se ele jogar C, toma B2, eu posso simplesmente tirar a minha torre e conservar todas as ameaças. Então, em vez disso, ele resolveu eliminar o meu bispo. Só que agora cavalo toma G7. E aí tem uma variante bonitinha, que é se ele tenta ir com o rei para F8, eu jogo bispo toma cavalo. E agora a linha mais bonita aqui. Se ele joga bispo toma F6, eu jogo dama toma. Continuando aí com o meu ataque. Uma linha bonitinha, cavalo toma 1, bispo toma F7, dá mais ou menos a mesma coisa. Agora dama toma F7, essa linha é legal. Dama toma, torre toma, rei G8. E agora minhas peças estão acabando, mas eu jogo cavalo F5 e eu ameaço mate em 2 casas diferentes. E quando ele joga bispo toma E6, eu jogo cavalo H6 mate. Essa posição nunca vou me esquecer, provavelmente a formação de mate mais bonita que já apareceu numa partida minha, porque é uma formação bem diferente e econômica. Um mate bonito é aquele que todas as suas peças estão trabalhando. Então aqui eu tenho uma torre e tenho um cavalo, são as minhas únicas peças, assim, tirando os peões, né? E todas elas estão trabalhando, e numa coincidência incrível, esse rei leva um mate porque a torre de H8 evita que ele se mova. É uma formação exótica, é um mate bastante exótico, provavelmente o mate mais bonito aí que já apareceu numa partida minha, mas não foi assim que a partida seguiu. Mas essa é a linha mais bonita da partida. Ele jogou rei D8, e agora eu simplesmente tomo o pocotó. Ele tenta aqui tomar meu bispo, mas eu jogo bispo E3, tirou a dama, e agora eu jogo bispo D4, C toma B2 e bispo toma B2. E agora, em que pese eu ter uma peça a menos, a posição é um massacre, porque o rei dele tá no meio do tabuleiro, todas as minhas peças jogando, ele sem desenvolvimento. Aí, como eu sempre digo, quando você vai sacrificar material, você tem que se perguntar a seguinte coisa: o tal sacrificaria? Se você chegar à conclusão que nem o tal sacrificaria numa determinada posição, você já sabe que o sacrifício é completamente furado, tá certo? Então isso vale para quando você vai sacrificar uma peça, certo? Se você vai sacrificar um peão, você tem que se perguntar: eu tenho mais compensação que o gambito Benko? Isso daí são os mínimos que você tem que ter. Se você vai fazer o sacrifício, o tal sacrificaria? Aqui é óbvio que o tal, por muito menos, né, sacrificou muito mais peça do que isso. Então aí não tem nenhum problema, já sei que vai dar certo. Né? E ele tenta aqui escapar, mas o ataque é muito forte agora. Esse. Cavalo toma E7. Jogou E5. Ele devolveu a peça. Aqui já não dava mais para sobreviver sem essa peça aqui, né? Eu tô ameaçando um monte de coisa com esse cavalo aí. Ele resolveu devolver material, mas eu tomo. E agora ele tem que defender a torre, então ele não pode tomar meu cavalo, senão eu capturo a torre de H8. Ele jogou esse, mas continua aqui o ataque. Dá um H5. Se ele toma em E7 agora, vem cá neném básico, cheque aqui. Se rei E6, dama F5 matoso. E se rei D8, dama G5, também seguido de mate. Ele jogou bispo E6. Aí pá, dama H4. E agora a tranquilidade que eu tenho a vantagem material. Tô com um peão a mais. E ainda seguiu esse pocotó aqui. Trabalhou nessa partida. Cavalo G6, aproveitando a cravadinha. Agora cheque. Pá, e aqui, cavalo F8. Foi o último lance da partida. Um lance simbólico, né? Por essa jornada desse pocotó. E agora ataca o bispo. A dama tá entrando em E7.
e aqui o grande Oscapano abandonou, tá? Já eu tenho um peão a mais e continuo com um ataque mortal. Então essa partida, por tudo que ela representa, por contra quem ela foi jogada, um jogador que eu tenho uma admiração tremenda, tá? E também por ter vencido uma partida de ataque, jogando meu peão rei, e também pelas grandes lembranças que eu tenho desse torneio que eu adorava, aí, a Copa Intel em Santiago, no Chile. Eu resolvi mostrar para você. Espero que você tenha gostado. Essa é uma das melhores partidas da minha carreira. Se você gostou, então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, um abraço.